do céu. Boa noite para todo mundo. A gente pede desculpas pelo atrasinho que a gente acabou precisando gerar aqui hoje. A gente está com algumas dificuldades de conexão, mas a gente vai conseguir cumprir o nosso encontro de hoje. Então, boa noite para todo mundo. São todos muito bem-vindos. Os professores da Rede Municipal de Paulínia, que estão voltando de uma semana de recesso, a gente espera que vocês tenham conseguido descansar merecidamente. Bom, o encontro de hoje, conforme a divulgação foi feita através dos canais do CEFORM, é do projeto Papo com Professores. O projeto Papo com Professores, que é um projeto muito querido e muito importante da nossa rede, que é quando a gente tem a oportunidade de receber colegas de fora da nossa rede, pesquisadores, professores, profissionais da educação, especialistas, que vêm contribuir com a nossa formação continuada. E hoje a gente tem o tema Educação Escolar Indígena e Literatura Indígena. O nosso convidado é o Tiago Nhandeva, que ele vai me corrigir se eu falei a pronúncia errada daqui a pouco. E a gente fica muito feliz e muito agradecido pelo Tiago ter aceito o convite. Vou pedir a paciência de todo mundo que está nos acompanhando, que a gente realmente está com bastante dificuldade com a internet hoje. A gente está voltando já com fortes emoções. Não tem perigo da gente agendar um encontro que não tenha algum susto inicial, né? Mas a gente acredita que vai dar tudo certo. Quero agradecer também à equipe do CEFORM, que, como sempre, não tem deixado a peteca cair e tem dado continuidade em todas as possibilidades de formação continuada, como a de hoje. Então, muito obrigada, Adri e a Calu, que estão aqui, bem como a todos os professores que fazem parte da equipe, a nossa secretária. Bom retorno para vocês também, né? A gente nem se viu ainda depois do retorno, a gente nem conseguiu fazer nossa reunião ainda, mas a gente vai fazer. Bom, o Tiago, pessoal, ele tem graduação em pedagogia, especialização em antropologia, e ele é mestrando em ciência social, antropologia social, pela Universidade de São Paulo. Então, a gente vai só verificar se o Tiago está ok aqui com a gente, se ele está nos ouvindo, a gente está sem a imagem dele no momento. Então, eu preciso de um ok do Tiago para saber se ele está conseguindo nos ouvir e se ele pode dar continuidade, então. Vamos verificar todo mundo junto aqui na torcida. Você nos ouve, Tiago? Eu acho que não, né? Bom, pessoal, a gente vai insistir mais um pouco e a gente espera que dê certo. Caiu um pouquinho. Deve estar voltando. A conexão está meio que vai e volta, né? A gente pede desculpas para todo mundo, mas a gente tem certeza que todo mundo sabe muito bem como é difícil, né? Pelos meios virtuais, a gente acaba precisando dos recursos, a gente acaba precisando da internet, e nem sempre ela está ok na hora que a gente mais precisa. Então, vamos ver. O Tiago voltou, mas ele não aparece. Ele responde no Zap, Calu, alguma coisa? Ainda não, Lê. Eu acho que ele está com problemas de conexão mesmo, de forma geral. É porque ele já entrou várias vezes, né? E a conexão, olha lá, agora caiu mesmo. Agora ele caiu de vez. Isso, e ele entrou um pouquinho antes, conseguiu conversar um pouco conosco, né? Mas a conexão deve estar oscilando, infelizmente. Aí ele voltou. E a gente estava conversando aqui entre a gente que esse é um tema que não dá para a gente arriscar, né? Não é um tema que a gente sabe o suficiente. Tiago, você voltou. Volte e fique com a gente, Tiago. Você nos ouve? Oi, boa noite.
Oi. Boa noite, Eu acho Tiago. que tá um pouquinho Eu já ruim. apresentei o projeto, já apresentei você, Tiago, e o tema de hoje. Então, fica à vontade para conversar com a gente, tá bom? Tá dando um pouquinho de microfonia para mim. A gente vai tentar mais um pouquinho. Qualquer coisa, a gente vai se reorganizar em termos de agenda, tá bom? Lembrando também, né, Lê, que tá tendo uma diferença de tempo entre a nossa fala e a dele. Então, provavelmente vai ficar um espaço entre a nossa conversa, mas para todo mundo entender que é por conta também da conexão. Isso, Carlos, bem lembrado. É um hiato, um delay que fica entre nós e ele, justamente por conta da conectividade, né? Ai, meu Deus. E estamos tão ansiosos, né, por esse bate-papo importante para a gente. É um tema tão importante, tão pertinente, né? Oi, Drigo. É um tema tão importante, tão pertinente. E é raro, né? Uma pessoa conseguir conversar com a gente sobre isso, com propriedade. Mas eu já vou deixar registrado aqui o nosso compromisso. Oi, pessoal. Oi, Thiago. A gente te ouve, mas não te vê. Oi, tá meio difícil. Tá. Tá, vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, mas não está te vendo. Tá, eu vou ativar a câmera aqui. É que às vezes funciona também deixando a câmera desligada, mas eu vou tentar trabalhar com os dois. E estava testando aqui também uma outra região aqui para ver a conexão, mas eu acho que está pior aqui. Vamos tentar com essa aqui onde nós estamos mesmo. Tá bom, Thiago. Se a gente conseguir, perfeito. Se a gente não conseguir, Thiago, se você aceitar, a gente reorganiza numa data o quanto antes, tá bom? Não tem problema nenhum. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos tentar, né? Por aqui mesmo e... Vamos. Estão me vendo agora? Perfeito. Eu acho que eu estava ouvindo o que vocês estavam dizendo e eu acho que eu posso continuar, né? Olha, pode seguir em frente. Então, como a professora já disse, o meu nome, né, é Nhandeva, a pronúncia está correta. Eu sou o Tiago, né, Tiago Nhandeva. Nhandeva por conta da minha etnia, que é Guarani Nhandeva. E então, geralmente a gente vem, né, trazendo conosco o nome da etnia como uma forma de mostrar, né, a qual desculpa, uma criança aqui também. Então, a questão da identidade, né, é uma forma de fortalecer, né, a etnia no qual você pertence. E ultimamente, né, os indígenas vêm trazendo, né, no primeiro nome o nome de batismo, ou o nome que ele trouxe, né, da nacional, né, e depois para mostrar como uma forma de mostrar que ele é indígena, sua etnia, né? E aí, no meu caso, eu sou Guarani Nhandeva. Bom, minha formação, a primeira formação foi num curso de licenciatura intercultural e para formação de professores indígenas no ano de 2005 e concluí em 2008. E aí, na sequência, eu
entrei num curso de pedagogia convencional e também me formei. Na sequência, fiz uma especialização em antropologia para dar continuidade às pesquisas, voltada à cultura e tentar discutir a questão da educação escolar indígena, né, dentro de uma perspectiva cultural, e entender como que se dá o processo de educação dentro de uma comunidade indígena. E hoje, atualmente, eu estou fazendo mestrado em antropologia social pela USP, na reta final, né? O ano que vem eu já defendo a minha dissertação, e também venho na mesma linha de pesquisa, né? E estou discutindo uma linha de pesquisa dentro da formação intercultural de professores indígenas, dentro de uma perspectiva guarani, né? Qual é a visão, o olhar guarani? Então, essa minha trajetória acadêmica, ela se dá com a minha entrada na educação escolar indígena, paralelo a essa formação também em 2005. Então, tudo aconteceu em 2005. Então, para a gente entender, eu também, quando entrei em 2005, não tinha muito conhecimento a respeito da educação escolar indígena, da forma que ela se organizava. Era um momento que a educação escolar indígena estava passando por um início. Era um período de transição de uma educação que não era essa educação escolar indígena. Era uma educação dentro de um parâmetro para colocar o indígena no mercado de trabalho, com o objetivo de dar continuidade aos estudos. Então, essa formação, e isso vem, né, um modelo de educação para os indígenas, durante muito tempo, foi no sentido de assimilar o indígena à sociedade nacional. Então, essa educação escolar indígena, no qual eu comecei em 2005, e estou há mais de 16 anos, mais de 15 anos, quase 16 anos, nessa educação escolar indígena. Então, durante todo esse tempo, a educação escolar indígena ela vem se transformando, ela vem se construindo. Então, para pensar na educação escolar indígena, a gente precisa também pensar na educação escolar indígena, é uma coisa, e educação indígena é outra coisa, né? Então, o que é a educação indígena? Então, é tudo aquilo que se refere aos processos de transmissão e produção de conhecimentos próprios dos povos indígenas, né? A contação de história, o ensino da religião, o ensino das práticas de caça, de pesca, de cuidados com o corpo, cuidados com o espírito. Então, tudo isso dentro de uma lógica da educação indígena, né? É aquela que é dada na comunidade, né? Fora do ambiente da escola, que é aquela educação que talvez a gente entenda como a educação não informal, né? Como todos têm uma educação enquanto pessoa, que é dada pela família, é dada no convívio com as pessoas. Então, essa a educação indígena é uma educação informal do ponto de vista da educação escolar indígena, né? Mas dentro do mundo indígena tem também a educação formal, né? Que é aquela educação baseada no pensamento daquela etnia. O Guarani, ele tem muito a questão da espiritualidade, do fortalecimento dentro de um mundo espiritual. Então, ali tem, né, as formalidades dentro desse ensino também. E a educação escolar, isso é a educação indígena. A educação escolar indígena, ela já fala da transmissão da produção de conhecimento por meio da escola, né? Que é
uma instituição, né, uma instituição própria dos colonizadores, né, que vem essa instituição formal, aonde vai ter todo um direcionamento, uma organização, diretrizes, legislações, então, isso dentro da lógica institucional da educação escolar indígena. Então, educação indígena é uma coisa, educação escolar indígena é outra coisa. Então, pensando para todos terem, né, uma ideia de como que funciona, de como que está a educação escolar indígena, né, é isso que nós estamos tratando, né, no cenário nacional. Então, o último censo de 2018 trouxe um levantamento de mais de 3.000 escolas indígenas pelo país, né? Foram, acredito que mais de 250.000 alunos, né, de todos os níveis, desde a pré-escola até o ensino médio. Então, é um número dos alunos, né, que foram matriculados nesse. Então, com certeza, no decorrer desses últimos anos, a tendência, né, é aumentar ou não, porque também alguns vão se formando e saindo da escola. Então, é um equilíbrio, né, mas eu acredito que se mantém esse número, né? E um total de professores indígenas, chegando a quase 23.000 professores indígenas, né, a nível de Brasil. Então, essas escolas, elas têm um funcionamento tanto ela é mantida pelo Estado, né, as escolas indígenas do Estado de São Paulo, a maioria é a Secretaria Estadual de Educação, que é responsável, e também tem escolas municipais, né, tanto a nível nacional quanto no nível de Estado. Né? Então, no Estado de São Paulo, não são muitas escolas municipais, acredito que umas 4 ou 5 no máximo, né? Mas a sua grande maioria são escolas vinculadas à Secretaria Estadual. Né? E agora tratando, né, de alguns aspectos gerais da educação escolar indígena, como que ela se organiza, quais são os princípios, como que ela vai funcionar, né, a partir de qual direcionamento. Então, existem no Brasil mais de 305 povos indígenas, né, mais de 270 línguas indígenas ainda. Então, a escola indígena, ela tem que ser uma escola específica, ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser intercultural, ela tem que ser bilíngue ou multilíngue e também comunitária, sempre respeitando a organização social daquele povo, a organização cultural. Então, ela é específica porque ela vai tratar, né, de temas específicos daquela cultura. Ela é diferenciada também, porque ela está tratando, né, de educação escolar indígena. Intercultural, porque além das culturas indígenas, ela também trabalha com culturas não indígenas, né? Então, por isso que ela é intercultural, ela está trazendo também os conhecimentos universais, né? Além dos conhecimentos próprios daquele povo. E ela é, às vezes, bilíngue ou chega a ser multilíngue, tem comunidades indígenas que falam 2 línguas ou mais, e além da língua portuguesa, e também línguas estrangeiras, né? Espanhol ou inglês. Isso depende muito da vontade da escola indígena. Essa educação escolar indígena, ela está fundamentada dentro de uma legislação. Primeiro, a Constituição Federal de 1988, que garante, né, essa educação escolar indígena específica, diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária, e também a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, e o MEC, né, que é o principal responsável, mas cabe aos estados e aos municípios a execução para a garantia do direito dos povos indígenas. Então, a escola indígena ela funciona, né, com esse respaldo da legislação
trazendo, né, a Constituição Federal, a LDB de 1996 e o MEC, né, que vai organizar tudo isso. Vocês estão me ouvindo? Só para saber. Tudo certo, Thiago. Então tá. Pode continuar, tá? Tá bom. Então, pensando na parte pedagógica, também tem um referencial curricular nacional para as escolas indígenas. Ele é conhecido como RCNEI. Então, o RCNEI, ele é um documento que ele vai trazer algumas reflexões de ideias, né, de conceitos e sugestões de trabalho para cada área de conhecimento, em cada segmento da educação escolar indígena, né? Até o ensino fundamental, não chega a ser ao médio, né? Não passa do ensino fundamental. Ele também é um documento que oferece subsídios, né, e orientações para a elaboração dos programas de educação escolar indígena, ou seja, para a elaboração de um currículo ou para também a elaboração de um projeto político-pedagógico. Então, o RCNEI, ele vai dar, né, esses subsídios, vai orientar de que forma formular, então, um currículo ou de como que formular um projeto político-pedagógico, sempre levando em consideração os princípios, né, da diversidade cultural de cada dos povos indígenas, né? Então, o RCNEI, ele tem essa função. Ele é um documento, né, que nasce, né, de toda essa discussão da legislação da LDB, né, principalmente, e vem, né, ao longo dos anos sendo utilizado para a implementação, né, dos programas de educação escolar indígena em cada escola, em cada comunidade indígena, né? Então, o RCNEI tem um dos objetivos, né? Mas acredito que o principal objetivo é integrar, né, esses conhecimentos universais, como eu disse, né, além dos conhecimentos dos etnos conhecimentos, né, de cada povo indígena. Então, ele, né, traz essa possibilidade, né, de orientar e de refletir, né, de como que vai se dar um programa de educação escolar indígena em cada comunidade. Ele, então, pensando eu disse, o PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico, ele é aquele documento, como todos conhecem, que é construído dentro de cada escola para organizar, né, a parte pedagógica e, né, as outras parte burocrática e o funcionamento da escola, né, como um todo. Então, o que um projeto político pedagógico indígena ele precisa? Ele precisa assegurar os direitos da educação diferenciada, né, desses povos indígenas, valorizando as línguas indígenas, valorizando os conhecimentos e os processos próprios de aprendizagem, né, os processos próprios, né, daquela cultura, daquele povo. Uma outra coisa também que o PPP precisa pensar é no projeto societário, né? Aquele projeto de vida da comunidade, né? Tem que levar em consideração. Ele não pode ser construído a partir da visão somente, né, da escola e de quem está na escola, né? Então, esse PPP ele precisa levar em consideração o projeto de vida das pessoas, né? Que é conhecido como um projeto societário, né? De cada comunidade, né? Então, ela deve refletir sobre o modo de vida, né, a concepção cultural daquele povo e a política daquele povo, né, as relações que aquele povo tem, que ele mantém além da comunidade dele. Então, o PPP ele tem que pensar, né, o todo, né, de que forma que aquela comunidade se organiza, né.
sua forma de pensar, a sua forma econômica, a sua forma política. Então, tudo isso precisa estar dentro desse PPP, né? Com essa visão de mundo daquela etnia, né? Então, e além da vida, né, em comunidade, né? Que esse povo indígena, ele na forma que ele vive, na forma que se dá aquela comunidade, né? Então, tudo isso tem que estar dentro de um PPP, né? E além do mais, esse PPP ele tem que estar integrado também, né, às questões de território, né? A questão do território indígena e também a questão da sustentabilidade, né? E o patrimônio cultural, né? Que é a língua, é a dança, é a espiritualidade, é a medicina. Então, tudo isso tem que estar dentro de um PPP da escola indígena, né? A escola indígena, ela se divide em vários segmentos, né? A escola, a legislação garante, né, que as comunidades indígenas implantem, desde a educação infantil até o ensino médio, e hoje também tem o ensino técnico integrado, para as escolas indígenas, para as comunidades indígenas. Então, isso depende muito do projeto de vida daquela comunidade. Se ela quer somente a educação infantil, se ela quer o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, ou o ensino médio, ou o ensino técnico. Então, isso depende muito dessa comunidade, né? Então, isso, cada comunidade, ela tem uma realidade, né? Cada comunidade indígena, ela tem uma realidade. E tem uma coisa muito interessante a respeito da educação infantil, que a educação infantil, ela não é obrigatória. Ela é, ela, ela tá, é disponibilizada, né, para implantar a educação infantil, mas isso depende muito de cada comunidade, de cada forma cultural, de cada etnia. Por quê? Às vezes tem povo indígena que prefere educar, né, nessa idade de educação infantil, dar primeiro a educação indígena, né? Ensinar a língua, ensinar agricultura, ensinar as brincadeiras, né? Então tudo isso dentro, né, isso dentro da comunidade, né, na família. Então, mas na onde eu trabalho hoje, eu atualmente faz pouco tempo que eu me desliguei da escola onde eu trabalhava, por conta de dar continuidade à minha formação e ter mais tempo, né, para a carreira acadêmica, mas se organiza, né, desde a educação infantil e hoje atende até o ensino médio, né? Então atende a educação infantil, anos iniciais, do primeiro ano ao quinto ano, e os anos finais do fundamental, do sexto ao nono ano, e o ensino médio, do primeiro ao terceiro. Então, essa foi uma das primeiras escolas no estado que implantou o ensino médio, né, do estado de São Paulo. E outras escolas agora também têm o ensino médio, né, tá ofertando o ensino médio. E depois do ensino médio, né, esses alunos também são preparados, além da escola preparar eles, né, para a vida como um todo, né, a vida, de estudos, o fortalecimento da identidade étnica, e então prepara também, né, eles para continuarem os estudos. Então, alunos nossos já passaram no vestibular da Unicamp, em várias, né, faculdades e universidades, né, eles têm passado e ingressado nessas universidades. Então, a educação infantil, ela é opcional, né? Ela é opcional para essas comunidades, como eu disse. Agora, falando um pouco voltar mais para o estado de São Paulo, eu falei como um todo, né? No estado de São Paulo, nós temos mais de 40 escolas indígenas, né? Distribuídas por todo o estado, né? Em mais de 6 regiões no estado, pega desde o litoral sul ao litoral norte,
capital, Vale do Ribeira, e também as escolas do interior paulista, né? Aqui na região onde eu estou é o centro-oeste paulista, também tem escolas indígenas no oeste paulista e no sudoeste paulista. Então, são 6 regiões indígenas, né? Distribuídas essas escolas, elas estão mais concentradas, as escolas indígenas, Vale do Ribeira e Litoral Paulista, né? Onde se concentra as escolas indígenas, a maioria. Nós temos um número de quase de 2.000 alunos matriculados nessas escolas. Às vezes são comunidades muito pequenas, né, com 5, 6 famílias. Então, e aí acaba tendo, né, são muitas escolas, parece que são muitas escolas, né, mas o número de alunos, né, não são tão expressivos. E essas escolas no estado de São Paulo, ela atende mais de 5 etnias, né? A etnia Guarani Nhandeva, no qual eu pertenço, a etnia Guarani Imbriá, Terena, Krenak e Caigangue, né? São as etnias, assim, as que estão em terras indígenas, né? Em territórios indígenas no estado de São Paulo, e essas escolas atendem, né? Essas etnias. Então, existe um... Então, como que isso vai se organizar? As escolas vão se organizar agora em termos de questão curricular, questão pedagógica. Então, existe esse referencial curricular, né, que a gente trabalha, né, os professores trabalham nas escolas, né, está trabalhando, né, esse referencial, o RCNEI, mas também a escola indígena é uma instituição formal, né? É uma instituição do Estado. Então, ela também é obrigada a trabalhar com esses conhecimentos universais, né? Então, existe a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai direcionar, hoje, né, existe a BNCC, que vai direcionar as secretarias estaduais. No caso do Estado de São Paulo, hoje trabalhamos o currículo paulista, que é um currículo da Secretaria Oficial da Educação, e atualmente as escolas indígenas, a organização, né, do movimento da educação escolar indígena no estado de São Paulo está construindo um currículo para as escolas indígenas, né, específico. Voltei? Voltou. Voltei, né? Uhum. Tá. Então, estava dizendo que está em curso, né, a construção de um currículo específico para as escolas indígenas, para que essas escolas se organizem, né, da melhor forma dentro de uma proposta pedagógica voltada a essas questões, né, dos princípios da educação escolar indígena, ela ser específica, diferenciada, intercultural, né, bilíngue e comunitária. Então, isso tem que estar dentro de uma proposta, né, da curricular. Então, isso está sendo construído agora, né, não é o primeiro estado, né, muitos estados ainda não construíram esse currículo específico, são poucos, eu acho que no Amazonas algumas escolas conseguiram, e agora, recentemente, o estado de São Paulo, né, mas geralmente as escolas têm seguido o currículo oficial e fazendo adaptações internas, né, para cumprir, né, com essa parte específica e diferenciada da educação escolar indígena. Então, no estado de São Paulo, né, seguindo as legislações, dentro da secretaria tem algumas resoluções, né, que vai direcionar como que isso vai se dar dentro da Secretaria Estadual de Educação do estado de São Paulo. Então, atualmente, a resolução mais recente é uma resolução de 2016, que vai falar da organização da matriz curricular das escolas do estado de São Paulo. Então, ali vai ter a questão, né, de como que as grades, horário de funcionamento, a parte da Base Nacional Comum Curricular, que vai ter as áreas de conhecimento,
vai ter a parte diversificada, onde vai trazer as questões da língua, a questão do ensino étnico. Então, quantos anos esses alunos vão estar dentro de... Ela se organiza por ciclos, né? Por exemplo, a educação infantil, os alunos são 2 etapas, né? A primeira etapa e a segunda etapa, depois eles já ingressam no ensino fundamental 1, que é do primeiro ano ao 5º ano. Então, aí tem um total de 5 anos, né? Nesse ensino fundamental. Na educação infantil, 2 anos, no ensino fundamental, 5 anos. E no ensino fundamental 2, né, ele vai permanecer 4 anos, e no ensino médio, 3 anos. Né? Então, é como se organiza. Né? Aí tem uma carga horária, às vezes chega a ser depende, né, mas tem uma carga horária comum, de 25 horas, aí toma mais os horários de atividades pedagógicas. Né? Então, isso depende, né? Se for classe, e também tem os professores que trabalham por aula, né? Tem 2 categorias, né? A categoria F, que ela é uma categoria mais efetiva, né? Uma categoria estável, e tem a categoria O no estado, né? Que é aquela categoria que não tem estabilidade da carreira funcional. Então, tudo, né? E isso... aí esses professores da categoria O, eles pegam, assim, carga horárias, tem que ter uma carga horária mínima, né, 12, 16, a carga horária mínima. Ele pode pegar mais, depende da área no qual ele está trabalhando, né. Então, dentro da base nacional comum, vai ter a área de conhecimento de linguagem, de matemática, ciências da natureza, ciências humanas. E dos componentes curriculares são os que, né, os que nós temos, né, os convencionais: língua portuguesa, arte, matemática, história, geografia. Então, esses são os componentes curriculares, educação física. Na parte diversificada, né, que é a parte diferenciada, nós temos a língua materna e a cultura étnica, né, que cada povo, né, que eu disse, Guarani, Terena, Caiganga, o Krenak, eles vão implantar ali o ensino da língua e da sua língua, e também vai ter, né, o ensino da cultura étnica, que vai tratar, né, de músicas, vai ensinar brincadeiras, vai ensinar a parte medicinal. Então, isso é a parte diversificada dentro dessa matriz curricular. Aí, avançando um pouco, né, nós temos também o calendário. É um calendário específico, né, um calendário também que segue a legislação, que segue essa resolução, né, a 68 de 2016, e vai ser um calendário, ele é diferenciado por quê? Porque nele é possível colocar datas específicas, né, que aquela comunidade ela tem durante o ano. Ela pode colocar eventos como jogos, né, festas tradicionais, comemorações, por exemplo, do Dia do Índio, comemoração internacional dos povos indígenas, aniversário da aldeia. Então, isso vai estar dentro desse calendário específico, né? Mas ele cumpre os 200 dias letivos, né, e a carga horária de 800 horas, né, no qual, né, a legislação exige. Tem férias, tem recessos, e nesse ano as escolas indígenas estão seguindo, né, o calendário estabelecido pela Secretaria Estadual, né. Então, já tinha uma proposta de modificação para esse ano, né, desse calendário, e ocorreu, né, outras mudanças por conta da pandemia. Então teve que suspender muitas coisas, e, né, para adequar ao momento que nós estamos vivendo. Então, infelizmente, né, então está tendo que... E também, né, o ensino remoto, né, que é esse ensino à distância agora, que está também chegou, né, com a pandemia, chegou nas comunidades indígenas. Né, as comunidades indígenas se organizaram para tentar não parar também com o ano letivo. Eu disse, né, que atualmente a gente
está construindo, né, os professores, representantes da educação escolar indígena estão construindo, então, o currículo, né, que é uma das demandas, ainda um impasse muito grande, que vem sendo discutido há muito tempo, que é, né, a consolidação, né, desse currículo específico diferenciado, né, mas também, né, trabalhando sempre com o currículo paulista, paralelo ao currículo paulista. Outra demanda, né, da educação escolar indígena é a formação dos professores indígenas. Atualmente, né, a grande maioria dos professores indígenas ainda não tem a formação intercultural, né, que é a formação do curso específico, que o último foi o que eu participei, né, depois os professores tiveram que entrar, né, numa formação convencional, indo para diversas áreas, né, diversos cursos, dentro da licenciatura, indo para letras, história, geografia, pedagogia, matemática. Então, isso dentro de uma formação convencional. Então, agora, recentemente, nos últimos 2 anos, vem se discutindo a proposta de uma formação intercultural. E ela está, né, quase para ser implantada, já tem a instituição, a universidade, vai ser a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e já existe, né, a proposta, o documento. Então, o que falta agora é os arranjos finais, né, a secretaria, o governo, subsidiar esse curso, que vai ser um curso permanente dentro da Unifesp, de formação intercultural de professores indígenas do estado de São Paulo, né, que é o curso diferenciado também, assim como é a educação escolar indígena diferenciada. Então, eu fecho, né, essa apresentação da educação escolar indígena, né. Eu passo para vocês agora, para me dar um retorno, se vocês ouviram bem, para ver se vocês entenderam ou falhou alguma coisa, para poder continuar na literatura indígena. Deu para acompanhar tudo direitinho, ainda bem, né? Que bom, a gente ficou bem feliz da gente ter conseguido dar continuidade na proposta de hoje. Você gostaria de continuar e depois a gente volta para estar conversando, abrindo para alguma pergunta? Ou você prefere que a gente converse um pouquinho sobre o que você já falou e depois você volta, Thiago? Se tiver alguma pergunta já, né, eu posso responder e depois eu entro na literatura indígena. Depois, né, acaba fugindo e talvez não dê tempo de responder, né? Tá. O pessoal no chat não colocou dúvidas, né? Eles foram dando um feedback de que estava te acompanhando, ok? Tem uma pergunta que, na verdade, acabou. Agora acho que ele caiu. Eu vou aproveitar para responder a pergunta. Voltou. Vamos ver. Se o Thiago voltar direitinho, eu vou sugerir que ele continue, porque ele deu sorte falando. Enquanto ele falou, a conexão estava ok, né? Vamos ver. Voltei. Ô, Thiago, voltei. Eu vou sugerir que você continue, porque você deu mais sorte para a gente enquanto você estava falando, a conexão não caiu. E aí depois a gente volta. Não tem muitos questionamentos. Eu anotei algumas coisas que eu gostaria de perguntar, mas está anotado. Eu acho que eu não corro risco de esquecer, não. Pode ser? Pode ser, pode. Então vamos lá. Bom, a literatura indígena, no qual agora também é uma área que eu também estou seguindo, né, depois dessas
formações acadêmicas e depois da educação escolar indígena, eu comecei em 2019, publiquei agora um primeiro livro, chamado Quando eu Caçava Tatu e Outros Bichos, e entrei nesse mundo, né, agora, mas isso não vem de agora, né, a literatura indígena. Ela também não é tão antiga, né, ela é recente, ela tem aí mais de um pouquinho, né, 30 anos de onde teve início os primeiros escritores indígenas, começa no final de 70, né, uma literatura indígena, tem um escritor indígena que chama Olívio de Copé, ele é Guarani-Mbiá, ele diz que é uma literatura indígena de guerrilha, né, onde que eles tiveram que lutar muito, um bloco muito pequeno de escritores indígenas começando, né, por esse caminho. Então, no final dos anos 70, começa, né, alguns escritores indígenas a publicar, né, seus primeiros livros, né? E na década de 80 que vai se dar, né, ali surgindo outros escritores indígenas, como Daniel Munduruku, Eliana Potiguara, Cacá Verá, Grácia Graúna. Então, são os primeiros, eles são os primeiros escritores indígenas, né, os pioneiros, e que vão dando, né, abrindo os espaços para que outros escritores indígenas surjam, né, nos anos seguintes, nos anos 90, começa a surgir muito material didático de autoria coletiva, né, para a educação escolar indígena. Então, ali já tem uma literatura indígena mais direcionada a a questão da educação escolar indígena, né? Não é uma literatura ainda desvinculada. Mas, em 96, Daniel Munduruku, ele consegue publicar um primeiro livro de literatura infantil pela Companhia das Letras. E aí, né, vão aparecendo outros escritores indígenas pelo caminho. Então, essa literatura indígena, a maioria, né, homens, e hoje tem muitas mulheres também indígenas, né, publicando seus livros, como a Shirley Pancará, Aurita Tabajara, Júlio do Rico, Márcia Cambeba. Então, são as mulheres também, né, ocupando esse espaço da literatura indígena. E o que essa literatura indígena propõe? Né? Qual é a proposta dela? Quais são as principais características? Né? Então, é uma história, são histórias, são narrativas que nascem, né, nascem da tradição oral, né? Porque os povos indígenas, eles são povos, né, da tradição oral, da oralidade. O conhecimento, as histórias, as narrativas são transmitidas através do mais velho, né, daquele ancião da comunidade. Muitos conhecem como pajé, né? Então, o xamã também, né, tá muito. Para nós, Guarani, fala-se Tcheramõe, né, que é aquele líder, né, que tem conhecimentos, tanto religiosos, conhecimentos, né, vários conhecimentos. E então são essas pessoas que transmitiam essas histórias. E nesses últimos anos, essas histórias estão sendo registradas. Então são histórias que são marcadas pela oralidade e né, histórias sagradas, histórias da criação, origem do mundo, do cotidiano, né, das coisas como elas se dão. Então, são histórias que são contadas, eram contadas, são contadas ainda, né, ainda na roda, né, de conversa, né, dos mais velhos com os mais jovens, mas elas também estão sendo registradas. E tem uma importância muito grande, né, essas histórias indígenas, escrita por escritores indígenas, né, é isso que eu tô dizendo, né, essas histórias escritas por escritores indígenas. Então, ele vai trazer
né, o ponto de vista do indígena, porque durante muito tempo o que se tinha de história indígena era escrita por não indígenas. E desde que houve, né, o início da colonização portuguesa no Brasil, desde o século XVI, durante, né, o período da colonial, né, os registros eram feitos, né, de cunho religioso. Né, os jesuítas, na época, eles registravam, né, e os desbravadores, né, que escreviam as cartas, os aventureiros que chegaram no Brasil. A primeira literatura, a primeira escrita sobre os indígenas é a carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi escrito para o rei de Portugal, dizendo como que era né, essa nova terra, esse novo mundo, e as pessoas que estavam ali. Então, nessa carta, já é o início, né, toda essa visão do indígena, né, uma visão estereotipada, uma visão preconceituosa, acabou se perpetuando ao longo dos anos. Né? Então, todos esses registros, Hans Staden, que viveu entre os Tupinambá, que vai falar da antropofagia, né, que os índios comiam gente. Então, tem, né, toda esse estigma que foi criado ao longo dos anos e que hoje nós, enquanto indígenas, né, escritores indígenas, estamos tentando trazer a valorização, né, da diversidade cultural, a valorização da língua, e mostrar, né, desconstruir toda essa visão que foi, né, construída e que se perpetuou, perdurou nos livros didáticos, ainda chega nas escolas, né, nas escolas públicas, nas escolas particulares, essa visão ainda, né, muito estereotipada, defasada do indígena, né? O índio que mora em oca, o índio que anda pelado, né? O índio que é selvagem. Então, o que nós, escritores indígenas, está tentando fazer é mudar, né, esse ponto de vista, trazendo, né, um contexto atual para mostrar, né, como que se dá a vida do indígena, como que ele se organiza culturalmente, socialmente, isso, né, através do registro, saindo da oralidade para ganhar, né, então mostrar, né, para os leitores, né, que não têm a oportunidade de conhecer uma comunidade indígena, conhecer através do livro, né? E também os livros, né, escritos pelos indígenas é uma forma de militância, né, de luta, de resistência, para marcar, né, a presença indígena, mostrar que nós estamos aqui, né, que nós somos uma diversidade muito grande, né, de povos indígenas no Brasil. Então é isso que nós estamos trazendo dentro. Então é um desafio, né, para ganhar esse espaço, ganhar essa autonomia, né, dentro da literatura. Então o que nós estamos forçando é uma redemocratização, né, dentro da literatura, colocando essa literatura indígena, que é uma literatura específica também, diferenciada, é uma literatura que não está dentro né, dos padrões, né, das universidades, dos cânones, né, da universidade. Então, nós estamos tentando marcar um território, né, um território dentro da literatura. Né? Assim como a gente luta pelo nosso território, também lutamos pelo território da literatura. Então, isso através, né, a literatura como uma arma. O Olívio de Cupé, que é um escritor indígena, ele fala disso, né, que a literatura indígena é uma arma para defesa dos direitos, né, dos indígenas, também para educar as crianças, né, que vão ser os adultos do futuro, né. Então, e o Daniel Munduruku, ele fala é um grito de denúncia, né, de tudo que aconteceu, os massacres com os indígenas, né, e de mostrar, né, que essa literatura ela é uma literatura, né, diferenciada. Então, hoje nós contamos com quase 60 escritores indígenas, né, distribuído pelo Brasil todo, né. Então, escrevendo, né, suas histórias, esses escritores indígenas ainda
tenta buscar esse espaço dentro da literatura, o mais reconhecido, né, entre nós, agora eu começando, né, recentemente, é o Daniel Munduruku, que já ganhou muitos prêmios, a Eliana Potiguara, Olívio de Cupé, então, Cacá Verá, Edson Caiapó, né, então são todos aí os escritores indígenas, cada um tem a Aurita Tabajara, Márcia Cambeba, cada um com seu estilo, né, seu estilo de escrita, o seu gênero que está trazendo, a faixa etária. O Olívio de Cupé ele fala dessa questão, né, de gênero e faixa etária, que numa casa tradicional, quando o pajé vai contar uma história, ali todos estão ouvindo, né? Não tem uma faixa etária para ouvir a história indígena. Não tem um gênero específico, né? O Daniel Munduruku ele vai falar que tudo está conectado nessa narrativa, nessas histórias. Não tem como separar, né? Vou falar só de dança, vou falar só de caça, vou falar só de pesca, vou falar de criação do mundo, histórias sagradas, então tudo está conectado. Então o livro de Cupé ele fala isso, né? E então as histórias indígenas ela é para todos, né? Para todos conhecer, né? As histórias indígenas. Então nessa semana está acontecendo um evento muito importante que é um seminário da Fundação Nacional da Literatura Infanto-Juvenil, chamado Bartolomeu Campos de Queiroz, onde tem vários indígenas, uma programação que tem vários indígenas participando, e também está acontecendo, paralelo a isso, o 17º Encontro dos Escritores Indígenas. Então, são diversos indígenas, né, participando, dialogando, né, trazendo muitas informações para vários públicos. Então, está acontecendo nesta semana, de 19 a 24 de outubro. Né? Quem está promovendo é a Fundação Nacional do Livro, né? Infantil Juvenil, e também o Instituto UCA, que é o Instituto do Daniel Munduruku, onde é um centro de formação de educação escolar indígena e de literatura indígena. Então, está promovendo, né? Aonde nesses encontros tem vários, né, indígenas participando, variados temas, como vozes das origens, vai ter Aurita Tabajara, vai ter Eliana Patiguara, Álvaro Tucano, Almir Suruí. Então, nesse evento, né, também outro tema bastante importante é os pensadores da cultura indígena, né? Então, eles estão trazendo, né, esse debate para como eles estão pensando a cultura indígena. Nesse tem o Edson Caiapó, né, que é um dos mais, a Rose Vaicon participando. Tem uma outra mesa muito bacana também que fala dos empreendedores da cultura indígena, né? Então não deixa de ser empreender, né, a cultura indígena através, né, da literatura indígena. Tem Cacaverá, tem a Aline Pachamama, então são vários, né, no decorrer da semana. Tem o que o Daniel Munduruku vai participar, tá o Olívio de Cupé participando, tem o Edson Krenak, Júlio do Rico. Então, são vários personagens indígenas dessa área da literatura indígena, né, participando. Tem uma mesa também que fala dos poetas da literatura indígena, tem poesia indígena também, né? Nessa vai estar a Graça Graúna, ela é potiguara, vai estar a Márcia Cambeba. Então, é um evento, né, marcado por essas vozes, né? Tem um evento também que participam só as mulheres, né? Vai falar dos vasos sagrados, vai falar do feminino na literatura indígena na sociedade brasileira. É um tema muito legal, né, importante, né, para mostrar a questão, né, de gênero, o debate da mulher, né, do feminismo indígena, né, de como essas mulheres estão pensando. Então, assim, a literatura indígena ela é muito ampla, ela está discutindo muitas coisas, ela está discutindo, né, essas vozes ancestrais, né? Então, assim, e isso é uma luta em busca de espaço
para que, né, se construa essa literatura, se consolide, né, essa literatura indígena, e nós estamos aí, né, buscando esse espaço. E eu recentemente publiquei, né, minha obra, que chama Quando eu Caçava Tatu e Outros Bichos. É um livro que vai contar um pouco da minha história e um período da minha vida, né, que é a transição quando o menino Guarani Nhandeva ele está, né, se formando dentro da educação indígena, onde que ele vai aprender a ser uma pessoa responsável na constituição da sua família no futuro. Então ele aprende as partes de agricultura, ele aprende a caçar, ele aprende a pescar. Então eu vou contar esse momento da minha vida, junto com os meus amigos, como que foi esse período, essa transição, né, da infantil, né, da infância para a adolescência. No mundo indígena não tem muito essa divisão, né, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, e aí vai, né? Então, assim, no mundo indígena, isso não tem muito, não é muito da lógica. Então, assim, isso, o menino de 6 anos, ele já tem muitas responsabilidades, né? E então ele aprende desde cedo, brincando, através da prática, ele vai aprendendo, vai se constituindo enquanto sujeito indígena, enquanto sujeito guarani. Então, eu estou trazendo nessa obra também, ela não é só para contar, né, histórias de caça, de pesca, mas também ela traz muitas reflexões, críticas sociais, críticas culturais, críticas territoriais, econômicas. Então, e é um livro que contempla um público amplo, né, desde os pequenos, das crianças até os adultos, né? Então, e esse olhar que eu estou trazendo, né, de um período da minha vida, dos meninos, né, desse período, para que se tenha uma ideia diferente, né, do que se tinha, e também uma forma de levar a literatura, né, escrita por autores indígenas para as bibliotecas das escolas, que geralmente as escolas indígenas não têm esses livros dos autores indígenas porque não chegou ainda. Há ainda uma dificuldade para que se chegue os livros de autores indígenas nas escolas indígenas. Então, ainda há uma defasagem nesse sentido. Então, um dos meus objetivos é esse também, né, de escrever para incentivar a leitura, a escrita. Também tem um retorno social, né, que os livros, de acordo com a finalidade deles, se é para venda ou se é só para ter esses livros na biblioteca. No caso do meu, eu estou também, né, com uma campanha, que é a campanha Uma Causa pela Outra Causa, que é a causa da literatura indígena pela causa da vida. Né? Com as vendas do meu livro, é um livro independente, né, que não tenho ainda uma editora, mas é um livro dentro dos padrões, né, da ISBN, né, que é o Instituto do Livro, né, da Biblioteca Nacional, mas não tem editora, né? Então é um livro independente e o retorno, né, financeiro desse livro eu estou investindo em projetos sociais dentro da comunidade, e nesse momento eu estou ajudando na pandemia, né, a combater, a prevenir, né, montando kits de higiene, distribuindo para a comunidade. Então a literatura indígena ela tem essa finalidade, ela tem, né, o objetivo de dar um retorno para aquele povo, né, para a luta, para a resistência, e além de esclarecer todo esse mal-entendido, né, que foi construído dentro de uma visão, né, daquele indígena do século XVI. Então, o grande objetivo é esse, né, tentar mudar um pouco desse pensamento. E uma outra coisa, né, que a gente está tentando é que as histórias indígenas cheguem nas escolas municipais, estaduais, que cheguem em vários públicos. Mas tudo em nosso país funciona, né, através da pressão, né, principalmente para os indígenas. Existe e também tem um debate muito, né, interessante com as histórias afro-brasileiras, né? Então,
tanto a história afro-brasileira quanto as indígenas precisam de espaço. Então, nós reivindicamos, através, né, da legislação 11.645, que obriga as escolas a ensinar as histórias afro-brasileiras e indígenas, né? Então, isso tem que estar, né, dentro de uma escola, esse ensino da história afro-brasileira e a história indígena, né? Então existe uma legislação que garante isso também. Então, a literatura indígena, ela né, esse grito, né, de resistência, de luta, e contextualizar, né, esses povos indígenas, né, essa diversidade étnica que tem no Brasil, né, de 305 povos indígenas, falando 274 línguas. Então, isso os outros livros não mostraram, né? Esses livros, principalmente os livros didáticos, ainda eles não possuem, né, as apostilas, talvez, das escolas particulares, né, essas histórias desses povos, né, que tem uma diversidade muito grande. Então, a literatura indígena, ela, através desses, né, autores, vem trazendo a história do seu povo contada, né, por eles mesmos. Então, essa é a minha apresentação, né, aí, desses dois temas tão importantes, né, relevantes para nós, enquanto educadores, professores, sejam, né, de escolas públicas ou não, escolas municipais ou estaduais, para que, né, ajude na formação, né, dos professores, ajude também, né, na formação dos alunos. Nossa, Tiago, muito obrigada. Vou começar dizendo que tenho muitos agradecimentos pela oportunidade de estar te ouvindo, pela importância do tema, pela riqueza, né, de informações, de conhecimento que você passa durante a sua fala. Tem bastante gente agradecendo. E depois que você começou a falar a sua segunda parte, o pessoal se animou a perguntar. Então, eu vou tentar juntar algumas questões que são próximas, daí a Calu vai me ajudando a não deixar perder nenhuma, tá, Calu? Tem uma colocação aqui, que na verdade foi feita para mim no começo, e a sua fala nesse segundo momento acabou contemplando. Então, tem uma colega da nossa rede, a professora Eunice, perguntou se aqui em Paulínia tem alguma menção dessa questão da cultura indígena no projeto político-pedagógico. Se a gente tem algo que contemple a educação indígena. O que eu ia responder para ela é justamente isso, que a gente tem uma legislação que nos obriga, pela sua importância, ao trabalho da cultura afro-brasileira e da cultura indígena. Então, não é como o Tiago coloca, por exemplo, de ser uma escola de educação indígena por atender alunos que são do povo indígena. Mas, enquanto brasileiros que somos, a importância dos índios na nossa sociedade, na história do nosso país, a gente precisa trabalhar. Isso leva um pouco, não sei se o Tiago está nos ouvindo, isso nos leva a outras duas perguntas que são a respeito, eu não sei o quanto que o Tiago conhece das escolas que não são escolas da educação indígena, né, da escola como um todo dentro do nosso país, e a maneira, como uma colega até colocou na opinião dela, a questão da comemoração do Dia do Índio, que vem acontecendo nas unidades escolares de uma maneira descontextualizada, estereotipada em relação ao povo indígena. Então, foram duas colegas que fizeram perguntas relativas a isso, embora com linguagens diferentes, que foi, acho que a Solange, da creche Angelino, que está pela creche, e a professora Marta também perguntou sobre como o Dia do Índio é trabalhado, né, o quanto que isso é trabalhado de maneira equivocada, e, de repente, até que dicas o Tiago poderia nos dar a respeito disso, né? Então, a gente está falando de escolas que não são escolas que atendem as pessoas desse grupo, né, dessa população indígena, mas a gente está falando de escolas de um país que já tem uma lei que trata da cultura afro-brasileira e indígena como obrigatórias.
Eu falei que o Thiago estava dando sorte só enquanto ele falava, gente. Eu começo a falar, a conexão dele cai. E agora, Calu, vou perguntar para você, a Calu responde. Eu acho que eu vou cair também, então. Gente, tinha essa pergunta, só para o pessoal ver que a gente está acompanhando, né? Tinha essas duas que se tratam da mesma questão. Tá voltando, Thiago. Aproveitando, Lê, assim, interessante ouvir a quantidade de especificidades, né? O quanto é específico, o quanto é importante a gente entender essa diversidade que existe no nosso país, né? A gente vem aí num trabalho intenso de discutir a BNCC, de entender a importância do currículo ser específico para cada comunidade, né? E na fala do Thiago, acho que isso fica muito claro, o quanto eu fiquei, assim, encantada de conhecer mais sobre essas especificidades, né? E o quanto é importante a gente entender quantos Brasis existem dentro desse enorme país em que a gente vive, né? Então, é muito interessante essa fala dele, para a gente poder conhecer mais essa diversidade de culturas, né? Que os currículos precisam contemplar. Vamos ver se o Thiago consegue ficar com a gente para conversar. Você nos ouve, Thiago? Não. Aí voltou. Você ouve a gente, Thiago? Tá ok? Vamos ver. Oi, estão me ouvindo? Agora a gente está te ouvindo, mas a imagem voltou, a imagem tinha travado. O que você ouviu a gente falar, Thiago? Porque agora a gente nem sabe o que você ouviu. Bom, não sei se vocês estão me ouvindo, eu cortou um pouco a questão, o comentário, né? Você ouviu a pergunta ou não? Não, eu acho que cortou bastante. Eu não. Tá. Mas era sobre a educação escolar indígena, né? Na verdade, questão, né, uma pergunta para as escolas, que não são as escolas que atendem a comunidade indígena, são as escolas todas do nosso país, e a questão era sobre como você vê, e até dá alguma dica, né? Já estou pedindo por minha conta. Acho que eu vou sair, gente. Ai, pessoal, ainda bem que eu pedi para eu terminar de falar, não é? Senão a gente não ia ouvir a segunda parte, que também deu um monte de dica para a gente. Pelo menos a gente agora sabe aonde estudar um pouco mais. Sim, eu anotei todos os autores aqui para mim. Tinha pedido para falar da relação das linguagens artísticas, da relação da natureza com a educação indígena. Tinha esse questionamento de como a gente costuma comemorar o tal dia do índio, né, de uma maneira tão fragmentada e pontual. Aliás, isso foi tema da nossa formação com todas as unidades escolares, quando a gente falou da BNCC, a gente falou da legislação e a gente falou da não fragmentação de nenhuma questão, né, inclusive da questão da cultura indígena. Depois houve também o pedido de falar da diferença dos termos índio e indígena, da comemoração. Tinha uma pergunta que eu também ia fazer. Ele fala que a educação infantil lá não é obrigatória para eles, né? E vamos ver se ele está voltando. E quando ele menciona duas fases da educação infantil, acho que ele está se referindo ao que para nós é EMEI. Talvez a creche lá não seja o hábito da população indígena. Vamos tentar de novo, Thiago. Você ouve a gente?
Oi. Vamos lá. Vamos tentar de novo? Se não der certo, não tem problema. Depois a gente manda um monte de pergunta por e-mail para você e a gente compartilha com os professores da nossa rede. Tá. Tá bom? Tudo bem. É um pedido para você comentar sobre a comemoração do Dia do Índio nas escolas que não atendem a população indígena, as escolas, todas as escolas. A gente sabe que a gente vem de uma cultura de comemoração, de datas comemorativas, falei muito redundante, mas é isso mesmo, de maneira muito fragmentada e muito associada a essas datas, que, na verdade, não contempla a questão da cultura. Então, tinha duas colegas perguntando sobre isso, se você puder falar um pouquinho. Tá. Sobre a questão do Dia do Índio, é algo que a gente discute muito a respeito dessa data, que foi, acho que na década de 1947, num evento que aconteceu, se eu não estiver enganado, foi no México, onde foi instituída uma data para lembrar, né, dos povos indígenas, e principalmente no Brasil. E desde então, né, se colocou essa data como uma data... Pessoal, eu acho que vai ser difícil a gente concluir com as respostas do Tiago, né? E ele ia falar coisa interessante para a gente. Voltou, Lê. Vamos tentando. Voltando. Voltou. Então, o Dia do Índio é uma data muito genérica para tratar da questão cultural indígena no país. E as escolas vêm trabalhando, né, vêm reproduzindo, né, muito dessa questão, né, que ficou rotulada do índio, né, com penacho, o índio com uma pintura no rosto, e isso muito assim generalizado, né? Então, em qual estado que as pessoas, né, as escolas estão tratando da questão indígena nessa data, o índio ele está com o mesmo, né, penacho, uma tinta no rosto. Então, é importante, né, não que essa data não seja importante, né, é uma data na onde tem a presença, né, vai se lembrar do indígena, vai falar sobre o indígena. Parou de novo. Eu acho que ele ia entrar um pouco na questão da terminologia índio e indígena, parece, né? Que era uma questão. A minha sugestão, gente, é a gente, de fato, conversar com o Tiago, passar para ele as questões, e a gente faz tipo um folder de esclarecimento, de repente, e divulga. Do mesmo jeito que a gente faz a divulgação do encontro, a gente pode fazer a divulgação e pode, se ele autorizar, obviamente, colocar também na nossa página, na nossa plataforma. Tipo esclarecimentos, coisas assim. Voltou, Thiago. Voltei. Então, fechando essa questão da data comemorativa, é importante que tenha-se, né, que fale sobre o indígena, não só nessa data comemorativa, né, mas é importante utilizar dessa data como uma forma de reconhecimento também, né, por mais que seja muito polemizado, que até por nós indígenas, né, de dizer que todo dia é dia do índio, né, como uma música do, não me lembro agora, mas todo dia é dia do índio, não só no dia 19 de abril. É importante, né, sempre que dentro dos projetos pedagógicos, dentro dos planos de aula, coloque, né, uma possibilidade de um projeto de pesquisa, tem vários
vídeos, materiais disponíveis hoje na internet, os livros, né? Isso levar para reforçar, né? Dizer que todo dia a dia de índio, os indígenas estão, né, no país, né? Essas 5 etnias. Então, é uma contribuição para a formação desse aluno, né? Desse cidadão que vai ter uma visão diferente do indígena. Tiago, quando você falou da educação infantil, você mencionou 2 anos de educação infantil, que eu entendi que é o que equivale para a gente, das escolas que não atendem a população indígena, o que a gente chama de EMEI. A educação infantil para a gente é composta da creche e da EMEI. A creche de 0 a 4 anos e a EMEI de 4 e 5 anos antes de iniciar o ensino fundamental. Para a população indígena, vocês atendem a partir dos 4 anos de idade? E é opcional ou a partir dos 4 anos é obrigatório? A educação infantil, que é a pré-escola, os alunos começam na escola indígena a partir dos 4 anos. Tá. Mas a educação infantil é opcional, né? Tem uma legislação que garante, porque tem muitas comunidades indígenas que dá preferência nesse período pela formação tradicional, a formação cultural, a formação da educação indígena, onde essa criança vai aprender na comunidade, nas relações com a família, e aí, né, as escolas mas o fundamental já é obrigatório, né? Começando desde o primeiro ano, né, o aluno ele já está com 6 anos ali no primeiro ano, e dando continuidade até o ensino médio, né, caso ele for seguindo, né, pela vida escolar. Ok. E os professores, Thiago? Os professores também são índios, ou não? Ou pode ter um professor, uma pessoa que não do grupo, da pessoa, da cultura, da população do povoado, mas que a parte da língua materna e da cultura da étnica fica com uma pessoa que é da cultura indígena? Como que é essa... Vamos ver se ele vai ficar aqui agora. O que vocês acham, gente? Voltar na minha sugestão anterior, porque agora a gente fica indo e voltando, o diálogo fica muito truncado e a gente perde um pouco, né, da coerência. Vamos ver se ele volta, eu vou sugerir isso para ele. Só para a gente se despedir, pelo menos, né? Vamos ver se a gente consegue falar pelo menos um tchau. Imagina a agonia dele, né? Se a gente que está aqui está preocupada, a gente imagina ele que está... Mas não adianta, né? Essa é outra coisa do mundo pós-pandemia que a gente vai ter que viver, né? Aprender a controlar a nossa ansiedade também. Antes a gente ainda tinha aquele monte de equipamento que a gente ia fazendo conexão para poder ligar. Aqui a gente fica impotente. Tiago, eu vou te fazer uma proposta. Como a gente não está conseguindo manter, a nossa ideia, enquanto você estava reconectando, da gente passar para você as perguntas, os questionamentos. Você esclarece para a gente, responde, e a gente divulga para os profissionais das escolas, que são as pessoas que estão acompanhando a gente aqui agora, e também a gente faz tipo um folder, tipo um cartaz, e a gente coloca na nossa plataforma do Centro de Formação também. Pode ser, Thiago?
Ah, ele demora para conseguir nos ouvir, a hora que ele ia se manifestar caiu novamente. Queria pelo menos que ele falasse um tchau para a gente. Como que a gente vai sair daqui? Sem nem o palestrante falar tchau. Tiago, você consegue pelo menos fazer uma saideira para a gente, fazer umas palavras finais para a gente poder encerrar e depois a gente pede as perguntas, manda as perguntas para você, pode ser? Você consegue nos ouvir? Pelo menos para a gente fazer tchau? Fechado. O microfone está desligado, Tiago. Ai. Tá. Então, fazendo um resumo, né, de tudo que eu acredito que surgiram muitas questões, muitas perguntas, e, né, como que se dá a educação escolar indígena, de como que os professores vão ensinar desde a alfabetização. Então, há uma questão, às vezes tem escola que vai dar prioridade para a alfabetização na língua indígena, né? E tem escolas que, como não fala mais a língua indígena como a primeira língua, ela vai ensinar a língua portuguesa e, no decorrer dos estudos, dos anos, vai ensinando a língua indígena, vai trabalhando conjuntamente. Então, é um fortalecimento cultural, um fortalecimento linguístico, que cada escola ela vai se organizando. Isso é condicionado, né, em virtude da forma que ela se organiza socialmente, e os professores vão trabalhar dessa forma, né, priorizando qual é o interesse, né, desses alunos, né, o interesse da comunidade. Então, tudo isso está dentro dessa proposta, né, do projeto político-pedagógico que é discutido, né. Então, tudo isso vai acontecendo no decorrer do tempo. Eu não sei, olha, eu tô bem preocupado que eu acho que eu não respondi muito bem aí o que vocês perguntaram, né? Mas, assim, tentando, né, dar uma reforçada no que eu disse, né, aproveitando, para que não fique dúvida nesse sentido. Tá ok, Tiago. A gente agradece muitíssimo. Gente, isso vai ficar gravado. Eu aqui quase chorando para conseguir que ele consiga se despedir. Bom, pessoal, vamos agradecer todo mundo que está acompanhando a gente até agora. Muito obrigada a todo mundo que está até o momento, né? Participou ativamente, a gente fica muito feliz. A gente se compromete de buscar as respostas das questões apresentadas aqui, junto com o Tiago, por outros recursos e divulga para todo mundo. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Se você aceitar, a gente convida novamente. Não tenha dúvida. A gente chama de novo, porque com certeza a gente erra muito sobre isso. Por desconhecimento, por também não correr atrás de algumas coisas, que eu acho que é nossa responsabilidade, a gente tem que fazer esse movimento. Mas é muito bom que alguém como você esteja junto com a gente para nos direcionar, para nos ajudar na formação relativa à cultura indígena, né? Não basta ter uma lei nos obrigando a trabalhar, a gente precisa saber trabalhar da maneira correta, porque a lei por si só não garante nada, se a gente não souber como fazer da melhor maneira, da maneira mais correta, da maneira mais justa, né? Porque a questão de como o índio é visto vai passar pelo como a gente trabalha com a cultura indígena em todas as escolas, no caso do nosso município, bem como em qualquer escola do nosso país. Então, se você topar,
além dos nossos agradecimentos pelo aceite do convite de hoje, já fica na cara de pau o convite para um próximo encontro que a gente pode combinar depois, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Para todo mundo. Obrigada, Calu, obrigada, Dri, toda a equipe que está assessorando a gente através do site, do chat, do YouTube. Muito obrigada, boa noite para todo mundo. Tiago, se você quiser nos dar uma boa noite, fique à vontade. Eu aproveito para agradecer a todos, desculpa pelos transtornos. Imagina. Gente, eu acho que a gente já insistiu, né? Ficou evidente o desejo deles de também finalizar, de também responder, de também se despedir da gente. Mas vamos lá, era o que a gente tinha para hoje, diante de todas as dificuldades que todo mundo viu que a gente passou hoje. Eu acho que foi um encontro riquíssimo. Então, até a próxima. A gente logo está mandando novidade no WhatsApp das escolas com novas formações através da equipe do Cefam. Muito obrigada a todos, um beijão para todo mundo, ótima semana, tá bom? Lê, só lembrando, pessoal, que a gente colocou o link para quem quiser adquirir o livro do Tiago, tá? Tá disponível no chat, vale a pena. Legal, Calu, bem lembrado. Obrigada, viu? Então tá bom, gente. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite. Pode ir.